Liderança inspiradora. É talvez uma das palavras mais batidas no LinkedIn, né? Uma palavra bonita. O RH usa muito, a gente prega isso nas empresas, né? Os livros, há muito material que foi escrito sobre isso. Mas aí vem a pergunta. Ela dá para se constatar mesmo? É uma verdade? É comum nós termos essa liderança inspiradora? O que é realmente uma liderança inspiradora? E aí, é uma falácia? É marketing? Ou é de verdade? E hoje vamos discutir como esse conceito seduz, né? Quais os efeitos na psique dos colaboradores e como diferenciar, que o Júlio comentou, a inspiração genuína da performance vazia. E o que na prática realmente significa liderança inspiradora. Então seja bem-vindo novamente à nossa conversa, nosso bate-papo aqui da 2+. A gente chama de podcast, mas é um bate-papo, né, Lari? Então aqui é um formato que a gente gosta, que a gente consegue aqui de uma maneira mais leve, descontraída, trazer para vocês conteúdos, compartilhar aqui com o nosso público, com os nossos queridos líderes, lindos, queridos e perfumados líderes dos nossos clientes também, trazendo conteúdos para vocês. Então fiquem aqui conosco, sejam bem-vindos. Então, Lari, essa é uma pergunta muito boa, o que é ser líder? Eu vou começar, acho que, falando que a gente pode também ter transformado a ideia de liderança numa coisa um pouco mais romântica do que verdadeiramente é. Talvez o fato de, mesmo com a boa intenção, de muitos autores, ou dos próprios RHs, a falar de liderança, né, dessa liderança inspiradora, ela confunde muitos líderes, muitos gerentes, vamos lá, gerentes, gestores, coordenadores, enfim, esses gestores confundem qual que é o papel, mas como é que eu ajo para essa liderança inspiradora? Eu tenho que agir como coach, né? Eu tenho que dizer umas palavras bonitas, o que é essa liderança? Então, eu acho que esse é um dos principais dificuldades que cria, né? Até tá aqui na mesa um livro que a gente até tem um workshop que a gente aplica muito, um workshop que a gente adora, que é baseado no livro do canadense Vince Molinaro, onde o Vince, ele fala a respeito do liderança em um contrato. E ele traz 4 cláusulas do que é ser líder. Então, eu acho que, e aí nós vamos falar daqui a pouquinho um pouco mais disso, eu acho que o ser líder, ele é algo mais prático, né? Mas ele parte do pressuposto de que você tem que ter interesse com as pessoas, né? Eu tenho que ter um interesse no time, né? Se eu não tenho nenhum interesse pelas pessoas, eu tenho pouca empatia, eu acho que dá para praticar a liderança se quiser verdadeiramente, mas vai ser mais difícil, é um caminho mais fácil. Talvez essa é a questão do que a gente fala, no meu ponto de vista, do perfil. Mas dá para praticar, há ferramentas para praticar, mas no meu ponto de vista é ter essa empatia, é ter a comunicação, sem ser romântico. Então, no meu ponto de vista, ser esse líder, ele não é algo como um coaching, ele não é algo paternalista, que ele passa a mão, ou que ele vai falar somente de coisas boas, né? Eu acho que esse líder, ele vai gerenciar processos e vai gerenciar pessoas. Mas que grande parte das vezes a gente acaba não observando. Na tua opinião, Lari, o que é ser o líder, ou o que você complementa, o que mais você bota de tempero aí nessa panela? Eu vejo que transcende, né? A liderança, ela transcende a empresa, ela tá no dia a dia. Às vezes as pessoas acham que é só lá, né? Só quando veste o crachá, bota o uniforme, passa na catraca. Mas a liderança tá em casa, né? Desde sempre, né? O pai, a mãe são líderes, a professora, o professor, dentro dos próprios coleguinhas sempre tem um que é, né, mais proativo e assume alguma liderança em alguma atividade, se a pessoa tem algum viés religioso na instituição onde, né, pratica a sua religiosidade, em algum esporte, então tá na sociedade a liderança, né? Às vezes a gente tem esse papel formal, né, nesses ambientes, ou não, é uma liderança informal, que pode ser mais impactante ainda. Que legal. Né, quando a gente estava na posição de RH, era uma das nossas preocupações, né? Quem são os líderes informais para ajudá-los de uma maneira positiva, né? A praticar essa liderança, independente do cargo. Sabe o que você falando me lembrou de uma coisa, né? Que a gente fala da liderança nata, né? É a liderança nata. Então, até uma pergunta para você, né? Como psicólogo, psicanalista. Liderança nata, o que seria, você acredita em liderança nata, ou como que tu acredita que se forma então essa liderança que você comentou? Essa que às vezes até tem um coleguinha na escola e tal que toma essa liderança. Aqui é uma pergunta combo, né? Agora eu te botei numa... Joga essa bomba, mas qual o que você pensa sobre isso? Eu acho que não é nata, eu acho que ela é desenvolvida. Aí se a gente for para o Winnicott, o que ele vai dizer? Que é o ambiente, né? O ambiente proporciona, tô brincando. Ele fala isso, mas tem muito mais, né? Mas que a criança, desde sempre, consiga ter esse ambiente que proporcione ela se experimentar, né? Nessa liderança de si,
né? Se a gente for pensar no pipeline, isso vale também fora da empresa, o pipeline de liderança do Rancharan, né? Quem ainda não leu, vale a pena. Não é um livro para sentar e degustá-lo, é um livro mais didático, né? Então requer uma dedicação ali. Mas que todo líder deveria ter ali na cabeceira, seu ladinho, né? Eu acho que não até, Lari, não sei se é de cabeceira da cama, mas ele é de cabeceira da mesa. É aquele livro para dar uma folhadinha, uma revisada. Né? Boa. Então eu acho que é isso. Para mim ela não é nata, ela pode ser desenvolvida, mas esse ambiente tem que proporcionar, né? Lembrando que em casa a gente tem uma hierarquia, né? Os pais são acessíveis, né? Estão ali próximos, mas existe uma hierarquia familiar. Mas que essa criança possa, na escola, né, com os outros coleguinhas, colocar em prática isso. Então eu acho isso. Mas depois, na vida adulta, ela pode ser desenvolvida, mas, como você falou também, tem que ter esse espaço na empresa, tem que também ter um querer, né? Porque a gente, na posição antes de RH, hoje de consultores, muitas pessoas não querem ser líderes, mas se obrigam a ser, né? Pela questão financeira, um salário maior, tem mais benefícios, tem muitas vezes uma cobrança da família, uma cobrança da sociedade. Então um sinal de sucesso é a pessoa estar numa posição de liderança. E tá nessa posição, mas infeliz. Não queria estar ali, né? É uma expectativa, né? Até você, muito legal que você relembrou. Até nas nossas, como a gente se especializou no desenvolvimento de líderes, e então a gente faz assessments, liderança e tal. E uma coisa que é um pré-requisito, olha só, gente, o líder, ele tem que ter, saber que quando ele é líder, ele tem que ter mais prazer em ver o time aparecer, ver o time aparecer como especialista, pessoas do time ser gurus, ele tem que ter mais prazer em colocar o time na linha de frente, ele tem que gostar de ver o time ser craque mais do que ele. Ele não pode se importar de ficar no backstage da coisa. Eu acho que esse é um primeiro requisito e eu vejo não é fácil, viu? Eu digo por mim no desenvolvimento. Nós temos um ego. Então, você se soltar deste ego e passar então a celebrar pelos outros é um primeiro caminho. Mas não tem pecado o contrário. Por que eu digo da liderança, você me fez essa lembrança? Porque às vezes a gente quer ser o guru especialista, né? A gente vê às vezes gestores, eu infelizmente tive gestores assim, que competia com o próprio time na especialidade. Porque para ele ou ela não estava resolvido essa questão. Então fica com ciúme quando um diretor procura diretamente o time. Tenta esconder às vezes o time, porque ele quer ser o especialista da coisa. Tá na encruzilhada crítica, né? Tá na encruzilhada crítica. E veja que ruim, poderia ser um especialista. Ele poderia continuar sendo guru. Mas se ele escolher ser líder, ele tem que saber que daquele momento em diante ele não é mais o top das galáxias. É o time o próprio time dele que será. Que vai brilhar mais, né? Que vai brilhar mais, né? Então, é legal isso que você trouxe até. E um outro comentário aqui ainda do Vince, logo no início da introdução, o Vince Molinaro, ele traz algumas pesquisas, né? Eu adoro essas pesquisas. Então, olha só aqui, né? Então, o Vince, ele vai dizer que em um estudo global se constatou, aqui trazendo um resumo, né, para vocês, se constatou que 51% dos líderes, olha só, Lari, só estão nas empresas de corpo presente. Né? E ele até deu um nome para isso, né? Deu um nome, né? Que nome que eu vi você deu? O gestor de cadeira vazia. O gestor de cadeira vazia. Isso cabe também em vários âmbitos, não só na empresa. É o pai ausente, né? Que eu brinco, né? É o pai ausente. Cadeira vazia. O pai ausente não é o que foi embora comprar cigarro. O pai ausente às vezes ele tá ali e ele não tá, né? Ele deixa tudo pra mãe, né? Mas indo pra empresa também, né? Porque e até o Vince, por isso que eu adoro muito esse livro do Vince, porque ele vai dizer logo na primeira cláusula dele, que ele brinca que quando uma pessoa aceita a promoção de líder, ele não tem, traduzindo pro português, né? Ele não tem ideia de onde ele está se metendo, né? No português ficou assim, né? E é verdade, a pessoa só pensa no salário, no status, na vaga de estacionamento, quando tinha ou quando ainda tem, vai pensar em benefícios, bônus e os benefícios adicionais, que às vezes uma posição de gestão vai ter, mas ele, em último lugar, ele lembra ou ele pensa que agora mudou completamente, não sou mais eu que faço as coisas, agora eu tenho que ter mecanismos para fazer com que o time faça, e eu que agora sou o maestro. Eu comparo a isso, Lari, como eu tenho um filho hoje 23 anos, no dia que eu cheguei no terceiro dia do hospital em casa com aquele pacotinho embalando. Eu estava muito maravilhado nos 3 primeiros dias, não é que eu não fiquei depois, mas quando eu cheguei, que eu larguei a bolsa em cima do sofá e estava com ele no colo, eu fiquei pensando assim, e agora? Não tem manual de instruções? Não pensa que na liderança parece uma coisa assim, né? Não tem manual de instruções também, né? Então é interessante isso, né? E também o desafio quando esse líder vem do próprio time. Nossa, né? Então, de repente, ele faz parte, né? Tem os colegas, surge uma oportunidade, ou ele é reconhecido, e aí essa pessoa é promovida. E no dia seguinte, o que ele faz, né? Que muitos nos perguntam. Eu continuo almoçando com eles, agora eles são, né, meus subordinados, eu não almoço mais, agora tem um grupo do WhatsApp que eu não tô
né? Não faço mais parte desse grupo do WhatsApp. Tem piadas que eu já não entendo. Então tem também uma felicidade, mas um luto daquele lugar que não ocupa mais. Exatamente. E isso muitas vezes é o que leva o líder cadeira vazia. Né? Ele tá ali, mas ele não assume o papel. E às vezes, claro, ele vai focar muito nas entregas, ele vai até ter bom resultado, mas esse bom resultado a gente não sabe se não poderia ser melhor ainda. Porque às vezes ele tem um bom resultado, mas como disse uma vez uma amiga minha, o líder até entrega, mas ele deixa um rastro de sangue, né? Quer dizer, ele cria um ambiente tóxico. E aí as empresas, de um lado, o RH, isso que é a parte mais engraçada da história, de um lado o RH está fazendo o treinamento de liderança, principalmente com a média gestão abaixo, não raro, está no nível gerencial abaixo, os diretores às vezes não estão nem participando disso, ou de verdade participando disso, então está abaixo, então está sendo batido nessa tecla, mas a pauta não é a liderança. A pauta do dia a dia não se torna liderança. Então, e aí tem vários comportamentos tóxicos desses líderes que são deixados de lado, são feitos vistas grossas, ou líderes completamente, como disse uma outra pessoa num workshop nosso, como é que o líder faz papel, finge demência, e aí os líderes maiores, os executivos maiores, deixam esses líderes porque dizem assim, mas ele é bom para o negócio. Eu lembrei também daquele grupo de americanos que eu tive a oportunidade de participar, que eles falavam em inglês do Tuncle, que era o líder tiozão, né, fazendo uma analogia com o Uncle. Então, ele é legal, eu perguntei, ele é bom? Um negocinho assim, né? Tá, mas é como um tio, né? Ele não tem a responsabilidade do pai. Falei, gente, Deus, que líder é esse? Né? Isso, você falou tudo. Eu acho que esse talvez é uma outra grande problemática do famoso líder inspirador. Ele acha que ser legalzão. E de novo eu vou lá no pai, tá? Não tem como, às vezes, não pensar numa coisa ou no outra. É o pai onde ele brinca com as crianças, e aí as crianças gostam dele, isso é bem comum, né? O pai faz papel de policial bom, ele brinca com as crianças e tal, mas ele só faz isso. Não, que bom que ele faz isso. Só que a chatice de mandar escovar o dente, a hora de dormir, fazer lição de casa, toda aquela parte da educação, cuidar, né? Orientar quanto a como se comporta uma mesa, como se comporta às vezes na rua, enfim, na vida, fica pra mãe. A mãe fica a parte chata. Policial amado. Não é, gente, aqui pegar o pé dos homens, tá? Mas aqui no lugar de homem eu até posso falar disso. Mas não raro, infelizmente, né? Ainda é mais comum os homens fazerem esse papel de policial bom e deixar para as mães o papel de policial mau, né? E aí as mães que ficam com esse papel, e o pai é o papel de legalzão. E o gestor também. Aí é o inspirador. Ele fica com frases bonitas, ele é legalzão, só que assim, o time fica a ver navios, né? E o time apanha sozinho, né? Então, assim, é aquele gestor onde o colaborador lá, né? Ele vai, vamos pegar da área de administração, né? Ele vai lá no seu líder e dizer, olha, o gestor tal tá querendo tal coisa. Aí ele diz, não vamos fazer isso. Aí esse colaborador vai lá e volta pro cliente interno e diz, não dá. Aí esse cliente interno pula o colaborador e vai no gestor. O que ele faz? Pode. Com certeza, tranquilo. Isso quando às vezes ele mesmo não critica o colaborador que disse não. Como eu já vi casos assim, infelizmente. Né? Então veja que coisa. Esse líder que não protege o time. E aí joga pra ti lá. Que outras incongruências entre o discurso da liderança inspiradora que é pregado nas empresas e o que você observa na prática, que outros não bons exemplos, para depois a gente falar de quais seriam os bons exemplos, como fazer, mas que não bons exemplos tu citaria? Tem a pegadinha do líder herói também, que é um papel gostoso, porque tem o reconhecimento, o de Salvador, né, quando a gente trabalha a pirâmide, né, a pirâmide mesmo. Dos jogos corporativos, do líder Salvador ou líder herói. Então, ali ele vem, né, com palavras bonitas e tal, tem uma boa imagem perante aos pares, né, aos outros líderes, mas no dia a dia fica mais no verbal do que na ação. Né, me lembrou eu não sei vocês, mas exatamente, é o líder que se coloca às vezes quase no mesmo nível, no sentido de não proteger, de não cuidar do time, de não prover recursos, né? Então é bem, eu acho que eu vejo, eu acho que primeiro, quando tem um discurso bonito praticado é completamente contrário, cria um clima ruim, né? Quer dizer, esse líder perde o time. Quando o líder, ele também, isso que a gente citou, de não proteger, de permitir que os outros agentes, outros colegas de outras áreas, às vezes, eu brinco, né, batam às vezes nas pessoas do time e ele fica de longe assim, olhando como, e às vezes colocando a desculpa, não é dizer que é pra ser paternalista, vai lá, proteger nesse sentido de infantilizar, não é isso que a gente tá falando. Eu acho que quem tá até assistindo aqui sabe o que a gente tá falando, não é o infantilizar nesse sentido. Acho que as pessoas elas têm que ser empoderadas, mas fica essa coisa a ver navios ali, né? O líder com muito medo,
Eu acho que não, o líder não vai sair sendo um William Wallace lá, né, do Coração Valente, né, e brigando com todo mundo, assim, mas ele, o líder medroso, acho que a pior coisa que tem é o seu líder ser o próprio medroso. Quer dizer, o líder que tinha que, às vezes, se posicionar às vezes. Claro, não vai comprar um monte de briga, né, mas se posicionar quando tem que se posicionar sobre certas coisas. E principalmente, aí é a minha opinião, Thalars, sobre certos posicionamentos que os pedidos que vêm da alta cúpula. Talvez o que eu mais observei foram líderes medrosos ou que querem defender a posição deles a qualquer custo, e todo o pedido que vem da diretoria, do CEO, eles saem correndo para fazer sem ao menos negociar com esse líder. Na minha experiência, convivendo com CEOs e com diretores, eu posso dizer que quase 100% das vezes eu consegui negociar com esse CEO a um prazo. Né? O que eu estou falando? Eu quero este relatório para amanhã às 8, hoje é 4 da tarde. Ele é inviável, talvez. Há um grande risco desse relatório estar errado, né? Sim. Então, eu acho que você até... exemplos, por exemplo, a gente que trabalhou em RH, fechamento e abrir folha. Meu Deus do céu. Abrir folha para alterações durante... A folha está fechada, né? Agendamento de férias, em cima da hora. Né? Que coloca o risco a próprio processo. Mas quando você... E aí vi gestores fazendo torta direito. Mas veja, o CEO, a diretoria, às vezes não sabe dos detalhes. Se você explicar, olha... Se fizer isso, corre um grande risco, assim, assado. Vai causar esses problemas, mas eu vou entender o que ele está precisando e como que eu posso te atender no que você está precisando, às vezes resolve. E aí o que se vê bastante o líder chega na última hora e pede coisas na última hora pro dia cedo, amanhã. Essa pessoa vai ficar até tarde. É pontual uma vez? Ok, uma vez. Sim. Mas isso torna rotineiro. Sexta-feira. Quer dizer, sexta tarde eu te peço uma coisa para segunda. Quer dizer, não, mas aqui a gente tem qualidade de vida. Veja, ó, eu vou pregar que aqui tem qualidade de vida. O RH vai dizer que aqui a gente prega qualidade de vida. Mas há um grupo de gestores, às vezes não são vários gestores, às vezes são alguns, mas que fazem esse tipo de coisa. Você falou agora, me lembrou da questão da licença paternidade. Né? Você passou por isso e nós vimos já vários colegas e profissionais passarem por isso, de uma pressão com relação à licença paternidade. Mas a sua esposa já não está em casa, não precisa cumprir todos os dias. E aí, comum eu estar na empresa, né, quando estava com CLT, e começar a receber e-mail daquele gestor. E aí olhar no sistema, mas ele estava em licença paternidade. Mas a pressão é tanta do líder acima que ele está tendo que trabalhar. Então, que exemplo também que esse gestor dá para o outro subordinado, né? Que vai sair também de licença paternidade. Então eu não posso cumprir realmente, eu tenho que trabalhar. Então, exato. Tudo isso é o falar e fazer, né? Que a gente brinca, né? O exemplo mesmo. É o que eu digo, não estamos aqui no nosso bate-papo para falar, moralizar nada. Ou dizer para os empresários, os dirigentes das empresas, como que eles têm que gerenciar os seus negócios. É uma escolha de cada um. Só não faça o discurso, então. O discurso não está dando mais certo. Não faça o discurso. Agora, manter esse tipo de atitude, de cultura na empresa, ele tende também a não dar mais certo. A gente escuta, principalmente nesse momento de pleno emprego, e que por um lado é muito bom, é que estão havendo gargalos de contratação. Está cada vez mais difícil ter bons profissionais para vir para a empresa. E, infelizmente, o que muitos dirigentes não sabem, às vezes, porque talvez não convivem nos meios de recursos humanos, é que empresas com certas culturas, elas ficam manchadas no mercado. Elas são conhecidas no mercado, elas são faladas nos bastidores do mercado, e quando alguém daquela empresa chama para um processo seletivo, a pessoa já não vou. Conhecida Então, por ter maus líderes. Né? Conhecida por ter maus líderes. E veja, às vezes o dirigente, talvez lá no fundo, ele não queria aquilo para a empresa. Mas ele não está se dando por conta. E aí chega para o RH e quer que o RH resolva. O RH é uma área que vai dar um suporte, uma área de suporte estratégico. Mas ele é suporte estratégico. Ele não faz a coisa. Acho que esse é talvez das maiores falácias também, ou mitos, ou lendas urbanas que a gente colocou no inconsciente coletivo. Né? E a pergunta de $1 milhão, e quando esse mau líder está no RH? Pois é. Porque ele está em todas as áreas, né? Eles não vêm do outro planeta, né? Muitas vezes ele está no RH. Exato. Aí exato. É brabo, né? E aí às vezes é brabo, não tem muito o que fazer, né? Às vezes quando o líder é assim, como diria, e há alguns que às vezes pode estar ouvindo, que não são os líderes aqui, né? Mas o meu líder é assim. Infelizmente, como diria Max Geringer, né? Até no quadro lá do Fantástico que tinha muitos anos atrás, sim, né? Esse quadro não tem muito o que fazer. Às vezes a única arma que você tem é o seu currículo, né? Como dizia Max Geringer, né? Talvez vai ter que procurar ir para outro lugar. Às vezes um colaborador perguntando isso. Mas é frustrante, difícil. Porque às vezes a cultura da empresa é boa, o business mesmo, né? O negócio é legal, os colegas, e aí sair por causa daquela criatura. É totalmente frustrante, totalmente frustrante.
né? Tem uma aposta que se faz, né? Teve aquele cliente interno que eu atendi quando estava no CLT, que ele brincava que a única certeza é que em algum dia o seu gestor vai mudar. Mas, puxa, quanto tempo, né? Exatamente. Aí já não é mais resiliência, né? Existe a resiliência, mas dependendo já é burrice mesmo. É tipo aquele filme lá, Espera de um Milagre. Espera de um Milagre, né? Hilária, assim, né? O que pra gente deixar aqui como sugestões, então, para as lideranças, né? Para ser um bom líder, de forma prática. Qual que é a tua opinião? O que um líder deve, que comportamento um líder tem que ter de forma prática para ser reconhecido como um bom líder? Eu acho que um passo antes é ele tentar entender dentro do possível qual é a imagem que as pessoas têm sobre ele, um diagnóstico, né? Ou se tem a oportunidade dentro da empresa de um assessment, é legal, né? Um diagnóstico proporcionado pela empresa, mas nem sempre tem orçamento para isso. Mas ele fazer realmente one-to-ones, né? Reuniões com os seus liderados e pedir feedback abertamente, né? De coisas legais e o que essas pessoas acham que ele pode melhorar para os pares também, né? Os outros líderes, e se tiver oportunidade para o líder acima, para ter esse mínimo mapeamento como é que as coisas estão. Excelente. E depois disso, os rituais, né? As reuniões e feedbacks com os liderados deles, um plano de desenvolvimento, né? Ou proporcionado pela empresa, ou dentro do possível, porque as pessoas também acham que desenvolvimento é sempre treinamento, sempre workshop, né? Que a coisa vem, né? Se a gente lembrar lá do 70, 20, 10, vem de várias formas. Então, ele fomentar esse desenvolvimento do time. E ser assertivo nas falas. Em alguns momentos ele vai trazer notícias boas e outras vezes ele não vai trazer. E entender que nesse momento que ele não trouxer notícias boas, as pessoas não vão reagir tão bem, mas não pegar lá na autoestima, não sou amado, né? Esse ponto. Faz parte, é o pacote da liderança. Alguns dias não vai ser amado mesmo. É verdade. E eu acho que essa questão do ego, né? Do querer ser amado, né? Procure terapia, né? Se procura muito ser amado pelas pessoas, porque você está tentando resolver a questão desse acolhimento com o público errado, né? Eu acho que eu concordo plenamente com o que você disse do discurso de ser muito claro e transparente. Pela minha experiência, essa transparência sendo com respeito, as pessoas tendem a ter mais confiança em você. Quando não dá, não dá mesmo. Quando dá, dá. Não dá por quê? Então, acho que essa transparência, ela ajuda muito. Isso com todos, né? Acho que tanto, me lembro que atuando em RH, com as pessoas, com os colaboradores, em algumas empresas que eu passei, eu fui conhecido por falar abertamente o que dava, o que não dava, né? Então, as pessoas me procuravam assim, Júlio, vai ter aumento no ticket? Né? Eu já falei até aqui num outro podcast. Não vai ter. A gente quer ter e tal, mas o custo, blá, blá, blá. Tá bom. Então, veja, e não contar uma história. Eu tenho alguns mantras, assim, né? Eu acho que de líder, primeiro a comunicação, e se não é um bom ouvinte, não tem uma comunicação muito boa, uma escuta ativa muito boa, praticar intencionalmente a escutativa. Não vai ser o mega power da escutativa, não vai ser um psicanalista lá, né, ficar ouvindo, conte-me, né, mas procurar, né, estar 100% na escuta, praticar isso. Eu acho que proteger o time, né, eu acho que o time é um dos pilares, ele precisa se sentir protegido, não infantilizado, protegido. Você não deixa o time apanhar sozinho. Você não deixa isso acontecer, né? Eu acho que esse é um papel. Outro é prover recursos. Você tem que buscar. Tá faltando tempo, tá faltando máquina, tá faltando o quê? Que tá faltando de equipamentos, né? De mais pessoas. E quando não conseguir, pelo menos deixar claro pro time o que conseguiu e ao mesmo tempo tentar, então, negociar coisas que o time, então, está fazendo diante dos recursos que tem. O time precisa ver isso, né? Precisa ver que tem esses itens. Eu acho que o outro ponto, né? Não competir com o time nunca. Né? Coloque o time na linha, as pessoas que até desenvolva as pessoas no sentido de colocar na linha de frente, empodere-as, deixe que os outros vejam, deixe eles brilharem, né? Deixe eles brilharem. Eu acho que é isso, o time, se você proteger, fora isso tudo que você falou, desses rituais, mas em comportamentos, proteger, prover recursos e empoderar é isso. Quando tem a oportunidade de colocar a pessoa no altar, lá no projeto, ir na reunião com a diretoria, ir numa apresentação com o CEO, quando possível, coloque. Faça essa pessoa brilhar. Faça as pessoas na empresa falarem nomes do seu time. Aí você vai, eu acho que eu já pratiquei isso algumas vezes e tende a dar muito certo. Então, o caminho, não precisa pensar muito. Líder inspirador, no meu ponto de vista lá, no seu, é isso, líder inspirador, isso. É um feijão com arroz bem feito. É um feijão com arroz bem feito, falar e fazer, né? Se você prega, faz. Se você tem problemas de fazer, então eu dou um conselho, não fale. É melhor não ficar... Discursinho, palestrinha, como a galera diz, né? Então são algumas dicas que eu trago para as pessoas. Muito bom. Né? E, bom, aí fica a provocação também, né? Vocês que estão aí nos acompanhando. E aí, o que para vocês é um líder inspirador? Que líder que você tem de lembrança, não precisa citar o nome, mas você gostaria de compartilhar aqui, o que ele fez
para indicar que para você ele foi este líder inspirador, mas esse inspirador que nós estamos falando aqui, tá? Pode colocar o nome também. Se quiser, É uma exato. forma de reconhecimento. Perfeito, eu acho que esse tipo de coisa, como é que é? A gente elogia em público e chama atenção no particular. Nesse caso, eu acho que é um reconhecimento muito legal. Pode, se você se sentir, coloca aqui também, aproveite para reconhecer na live. Muito bom. Era isso? É isso. Então tá, gente, até o nosso próximo episódio também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.